Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria, antes de iniciar as minhas palavras, fazer aqui dois registros importantes, os quais eu pretendo abordar em outro momento, mas que precisamos aqui registrar. O primeiro deles é o sucesso da realização do leilão, o primeiro leilão do pré-sal, o leilão de Libra, que, diferentemente do que preconizava e desejava a oposição e desejava também a grande mídia, foi um grande sucesso. Segundo, registrar aqui também a festa emocionante que foi ontem a sanção do programa Mais Médicos, que nós tivemos a oportunidade de defender aqui nessa casa em várias oportunidades. Porém, eu quero, no dia de hoje, tratar de um tema que eu reputo como muito importante. O debate que se abriu essa semana sobre a rediscussão da lei da anistia. O senhor Procurador-Geral da República, num parecer fundamentado, competente e, acima de tudo, corajoso, deu ao Supremo Tribunal Federal uma opinião que enseja àquela casa a oportunidade de começar a fazer justiça com esse país. Nós temos a obrigação de lidar com esse tema, por mais duras que sejam as suas implicações. A revisão da lei da anistia, conforme o próprio parecer da Procuradoria-Geral da República, do doutor Rodrigo Janot, é uma contribuição extremamente importante à consolidação da democracia no nosso país. Os crimes que foram perpetrados pelo regime militar, instaurado em 64, foram convenientemente perdoados pela própria ditadura a partir da lei de 1979. O Estado que cometeu as atrocidades indultou a si mesmo e aos seus agentes por tudo que fizeram de malefício ao nosso povo e ao nosso país. Um país que trabalha para construir um futuro mais justo e mais democrático não pode viver permanentemente assombrado por esses horrores ocorridos no passado e jamais resolvidos. No Brasil, ficamos no meio do caminho. Nem fizemos o que foi feito na Argentina, em parte no Chile, em países como a Grécia, que após ditaduras sangrentas fizeram um acerto de contas com o seu passado, puniram torturadores, ditadores e assim puderam promover uma reconciliação no seu país. Tampouco fizemos como na África do Sul, em que o acerto de contas com o passado por intermédio da Comissão da Verdade não representou perdão, representou o reconhecimento dos crimes e das atrocidades, e para aqueles que não reconheceram sua culpa, restou o processo, a justiça e a punição. No Brasil, nós não fizemos nem uma coisa nem outra. A Comissão da Verdade, que já foi uma decisão corajosa do governo da presidenta Dilma, está incapacitada de poder trazer, de fato, a verdade à tona. Portanto, a decisão do Procurador-Geral da República, eu espero que o Supremo vá seguir essa decisão, ela nos permite, então, que nós possamos, pelo menos, ir pela via de fazer com que aqueles que cometeram crimes contra a humanidade possam efetivamente ser punidos. Esse trabalho da Comissão da Verdade tem jogado alguma luz
sobre os porões da ditadura. Tem conseguido abrir algumas portas do submundo existente naquele período. Hoje, o que se enxerga é a existência, naquela época, de um quadro sistemático de violações dos direitos humanos contra cidadãs e cidadãos brasileiros, onde humilhações, torturas, mortes e desaparecimentos eram práticas recorrentes por parte do Estado. Era uma sofisticada engrenagem operada por agentes estatais com articulações até no exterior para trucidar a oposição ao regime militar. Muitos desses brasileiros assassinados sob a acusação de serem terroristas não tiveram sequer o direito a um sepultamento. Seus cadáveres foram vilipendiados e jogados em locais jamais revelados. Essa é a razão pela qual, quase 3 décadas depois do fim da ditadura, ainda é impossível saber ao certo quantas pessoas foram vítimas dessa barbárie perpetrada pelo Estado brasileiro, dado o toque de silêncio imposto pela lei da anistia. É possível que o relatório da Comissão Nacional da Verdade, a ser apresentado nos próximos meses, recomende à Presidenta da República e ao Supremo Tribunal Federal a revisão dessa lei anacrônica. Mas esse é um debate que deve sair dos gabinetes oficiais e ser encampado também pela sociedade. Não é possível que nós, no ano de 2013, sigamos cúmplices de todos os crimes cometidos por um regime de exceção. Não são poucos os juristas e autoridades da República que defendem a revisão da lei da anistia. Para alguns, ela é inconstitucional porque impede o Brasil de investigar e punir as graves violações de direitos humanos ocorridas naquele período. Não sem razão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil em 2010 a punir os responsáveis pelo desaparecimento de 62 pessoas que participaram da guerrilha do Araguaia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos enxergou uma completa incompatibilidade entre o fato de sermos signatários da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ao mesmo tempo em que acobertamos os crimes cometidos pela ditadura. 3 anos atrás, depois da provocação feita pela OAB, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se contrário a rever a lei da anistia, negando que crimes cometidos por agentes da repressão fossem considerados comuns e não políticos, sendo estes passíveis de perdão. Mas diversas ações impetradas por procuradores federais em todo o país começaram a derrubar essa mordaça. Para algumas violações, o Ministério Público Federal passou a apresentar denúncias contra militares, com base na figura jurídica do crime permanente. Como os restos mortais de muitas das vítimas nunca foram localizados, a ação criminosa iniciada na e pela ditadura, segundo essa interpretação, ainda estaria em curso. Pelo menos 3 dessas ações foram acatadas pela Justiça. Ainda que poucas, elas são vitórias de muito significado, porque mostram uma disposição no Judiciário para rever essa lei anacrônica. Agora, como eu disse, é o novo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que tomou a revisão da lei da anistia como uma das prioridades de sua gestão. Em recente manifestação enviada ao STF sobre a extradição de um ex-policial argentino envolvido com a ditadura naquele país, o Procurador-Geral defendeu que a anistia brasileira deve sim se submeter às convenções internacionais que tratam do assunto e das quais o Brasil é signatário. Isso significa dizer
que para nós são imprescritíveis os crimes contra a humanidade, como a tortura e a morte de opositores políticos. Ou seja, os agentes do Estado brasileiro envolvidos nas atrocidades cometidas durante o regime militar não podem ser abrigados pela lei da anistia, na visão do Dr. Janot. É a primeira vez que o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral, se manifesta dessa forma, num gesto de grande significado para a nossa democracia. A lei da anistia teve um papel fundamental na redemocratização, mas não pode ser usada mais como cobertor para agasalhar as violações cometidas pelo regime ditatorial. Como bem lembrou o Dr. Rodrigo Janot em seu parecer, a decisão de 2010 do STF ainda não transitou em julgado. O Supremo ainda não se manifestou sobre os embargos de declaração com os quais a OAB ingressou a respeito do posicionamento da Corte sobre aquela lei. Recentemente, o ministro Marco Aurélio de Mello, questionado sobre a possibilidade da revisão, deixou bem claro que é possível, sim, rediscutir a lei no Supremo, desde que haja provocação. Reitero aqui as palavras dele: o Supremo de ontem era um, o de hoje é outro. É preciso que a mais alta corte do país, em sua nova composição, seja sensível aos novos tempos e reforme o seu entendimento. Não é mais possível convivermos com uma lei que encobre uma série de crimes de lesa humanidade praticados pelo Estado brasileiro, perdoando os seus agentes, muitos dos quais andando livremente entre nós. Concordar com os termos dessa norma é concordar com a atitude dos carrascos que a redigiram. Isso não ajuda no aperfeiçoamento da nossa... Não vamos construir o nosso futuro escondendo o nosso passado. A melhor forma de sanar essas feridas ainda abertas na nossa história é encarando-as e ministrando o remédio adequado para fechá-las corretamente. Essa falsa conciliação, instaurada desde 1979, não tem mais lugar no Brasil moderno. E este Congresso Nacional, que há algum tempo tem disputado institucionalmente com o Executivo e até com o Judiciário a prerrogativa de dar algumas respostas à sociedade, poderia se antecipar ao Supremo, votando os projetos de lei que tramitam aqui sobre o tema. Um deles do senador Randolfo Rodrigues. Seria uma forma de os próprios legisladores mudarem a lei para melhorar o país, sem precisar ficar refém da possibilidade de uma reinterpretação pelo Judiciário sobre um texto antigo. Penso que essa seria uma grande resposta da Câmara e do Senado aos brasileiros que buscam um Brasil melhor e mais justo. E mais do que isso, seria uma grande contribuição para fortalecer a democracia brasileira. Não me move nenhum sentimento de vingança, nem nenhum sentimento de revanche. Muito ao contrário, o sentimento que move todos os democratas brasileiros que querem a revisão da anistia e a punição de torturadores e assassinos é o de nós termos o exemplo para gerações futuras. Faltaram algumas bandeiras naquelas grandes mobilizações do mês de julho. Sem dúvida ali era importante que estivessem faixas dizendo: ditadura nunca mais, tortura nunca mais, prisões arbitrárias nunca mais nesse país. E sabe por que isso não faz parte da agenda da juventude desse país? Porque o Brasil resolveu passar uma esponja, achando que assim apaga as manchas do passado da ditadura militar. Por isso, precisamos esclarecer a verdade, dizer a verdade para os nossos jovens, dizer o que de fato aconteceu e, ao mesmo tempo, punir os criminosos que ceifaram a vida
a sanidade física e mental de milhares de brasileiros nesse país. Essa é a verdadeira conciliação. É dessa maneira que nós vamos formar consciências democráticas, não apenas denunciando, dizendo a verdade sobre o que se passou, mas também punindo os responsáveis para inibir que outros que têm concepções autoritárias e as desejam para o nosso país, que possam recuar e admitir o reino da democracia e da liberdade. Muito obrigado, senhor presidente.